Sejam muito bem-vindos ao Café com Vivian Lima. Esse aqui é o meu novo cenário e aqui é o meu canal onde eu vou falar muito sobre doenças, sobre as dificuldades que as pessoas têm com as doenças. Então eu espero que vocês gostem. Fique aqui nesse canal, vou trazer convidados, vou trazer professores, médicos, mães. Para quem não sabe, eu sou advogada previdenciarista, parte de BPC, benefício por incapacidade. Eu cuido mais das pessoas com doenças, deficiências. A maioria dos meus clientes são mães de filhos com alguma doença ou deficiência, adultos com alguma deficiência ou parentes dessas pessoas que possuem alguma deficiência ou doença. Também que tenho clientes, eles eram saudáveis, né? E às vezes eles sofreram algum tipo de acidente que ficou uma sequela muito grave. Então a gente sempre cuida de todas essas partes. Existem sequelas tanto de forma física quanto sequelas intelectuais. Depende do que acontece. Tem gente que já nasce e tem gente que acaba no decorrer da vida adquirindo. O que eu quero hoje trazer para vocês, não basta ter só o laudo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas acabam escutando mesmo na internet, né? Que só o laudo, ele é suficiente. Mas até você chegar a ter o diagnóstico, como que acontece? E depois que você tem, como que acontece? Então, o laudo, ele comprova a doença, mas aí depois você tem que conseguir conquistar o direito que aquela doença traz. A gente está lidando com pessoas que elas se veem sozinhas, né, para resolver algum tipo de problema. Literalmente sozinhas. Então, é uma parte mais sensível. Tudo bem, um divórcio é sensível. Tem outros ramos do direito que eles são também sensíveis. Mas esse que a gente trabalha, que é na parte de doentes, deficientes, as pessoas, elas são, às vezes, muito simples. Muitas das vezes, o advogado é a única esperança que elas têm. Vai muito além de você advogar, de você ganhar aquela causa, de você fazer aquele pedido. Você precisa ampliar um pouco seus horizontes, porque aquela mãe que confiou em você, ou aquele parente que tem alguém que tem doença ou deficiência, você é a única esperança que eles têm. A luta deles não é fácil. Muita gente chega em mim e fala assim, olha, meu filho tem a doença tal, eu ouvi falar que ele tem direito ao benefício, ou meu parente, ou a própria pessoa chega em mim e fala, olha, eu tenho a doença tal. Só que assim, tudo, pra gente conseguir o direito, a gente tem que fazer a prova. Tem gente que tem o laudo e não consegue o direito. Tem gente que tem o laudo e não consegue nenhum tipo de amparo. Então, o laudo não é o suficiente. Você precisa saber os caminhos para que você consiga alcançar aquele direito. Porque o caminho não é fácil. E às vezes você é vencido pelo cansaço. Quando você tem algum tratamento específico para ser feito e o convênio nega, ele nega mesmo ele sabendo que você tem direito. Quando você faz um pedido no INSS de um benefício, apresentando o laudo e apresentando o CRAS, ele nega. E ele nega mesmo sabendo que você tem o direito. Não basta você juntar o laudo e o CRAS. Você precisa ter técnica para não ser vencido pelo cansaço. Então, esses órgãos, eles precisam entender que vocês não vão se calar com a primeira negativa. Eu já vi casos e muitas mães tentarem diversas vezes benefício de prestação continuada, que é o BPC, né? Que ele não exige nenhum tipo de contribuição, mas ele também ele precisa da comprovação de uma doença a longo prazo. Então, se você comprova a doença a longo prazo, por exemplo, tem uma cliente que o filho dela ele nasceu deficiente, ele nasceu, né? Aí ela fez a perícia essa semana. E na perícia, o perito falou que ele é doente a partir do ano passado, né? Aí o que a gente fez? A gente teve que juntar todos os documentos dele, todas as provas, né? Para informar que a doença dele já existe faz um tempo. Não foi desde o ano passado. Ela existe já desde quando ele estava na escola, desde pequenininho. E como que a gente comprova isso? Através de documentos, laudos médicos, cartinha da escola, cartinha do psicólogo. E essa cliente minha, ela deu entrada sozinha com o laudo e ela não conseguiu.
Ela usou o CRAS, o laudo, e não conseguiu. Então, você precisa convencer pessoas desse seu direito. Você precisa convencer e demonstrar documentalmente que você tem direito a esse benefício. Entendeu? Então, são com documentos, técnicas e formas de trabalho que você consegue trazer essa comprovação. Quando você lida com a situação de ter alguma pessoa doente ou deficiente nas suas mãos, você precisa ser incansável. Você vai tomar muitas negativas. E o fato de você tomar negativa não quer dizer que você tenha que desistir. Além de tudo que as mães passam com as pessoas doentes e deficientes, elas têm alguns bloqueios. Elas têm medo de entrar com ação contra o convênio, elas têm medo de procurar um profissional, elas têm vários tipos de bloqueios internos dela que precisam ser ultrapassados e precisam também entender que o Estado e os convênios também não vão sair distribuindo aí para vocês os direitos de vocês. Eles vão dificultar para vocês todos os acessos. Por quê? Porque para eles não é rentável. Então, eles saírem concedendo um benefício assistencial para todo mundo que apresenta um laudo específico não é algo rentável. Então, eles vão negar, porque muitas pessoas desistem. Vocês possuem, sim, o direito, mas vocês precisam de técnica, força de vontade para conseguir alcançar. Então, aquela mãe, além dela ter que ir atrás do tratamento do filho, até do impacto, da mudança na rotina, de tudo, ela precisa passar por essas barreiras. A gente tenta treinar o máximo de profissionais possível para que aquele desejo seja honrado da melhor forma. O INSS diz não para muitas mães, Elas procuram a gente como um ato de desespero. Quando o plano de saúde nega, eles negam atendimentos, eles negam procedimento. Alguns clientes que a gente tem, eles precisam de algum tratamento específico, até mesmo algum tipo de acompanhamento. E eles acabam desistindo de fazer a solicitação porque o colégio ele quer cobrar o valor à parte, o convênio quer negar alguns acompanhamentos e procedimentos. Então, por exemplo, terapias, exames, internações, tratamentos alternativos. O convênio ele nega de primeira esses amparos que as pessoas precisam para elas serem vencidas pelo cansaço. Você não pode desistir. Se você for atrás, você acaba conseguindo. Vocês precisam entender que, além de tudo, além do seu trabalho profissional em si, ela precisa se sentir segura com você. Você precisa passar tranquilidade e ela precisa que você seja um bom profissional. Aquela parte do benefício da renda ou da concessão de um tratamento específico para o filho dela ou para o parente está resguardada com você e que você vai fazer tudo de forma... Da forma mais honesta possível, né? Você não vai alimentar esperanças. Precisa ser claro com eles. Olha, eu vou tentar. Existem várias chances de dar tudo certo, mas também existem algumas chances disso dar errado. Mas a gente está junto, eu estou com você e vamos lutar até o fim. Então, passem segurança para o cliente de vocês. Façam eles entenderem que a luta é demorada, mas que o melhor não é desistir. E eles têm muitos direitos, sim. Os órgãos fazem de uma forma que eles passam a acreditar que eles não têm, né? Que a gente chama isso de direito contido. É quando você tem um direito e você acaba desistindo de lutar por ele. A gente faz live, a gente faz vídeo, a gente faz vídeos de conversa, de debates, justamente para tentar encorajar as pessoas a não desistirem. Não é fácil. E se vocês desistirem, vocês estão deixando de ter algo que vai mudar a vida de vocês, que vai trazer um amparo e que é de vocês. É isso que eu falo. Encorajem os clientes de vocês, lutem por eles, façam com que eles não desistam no caminho. A luta ela é demorada, mas o final ela tem um êxito. Existem caminhos, tanto do começo para conseguir o laudo. Aí tem o laudo e também tem o pós-laudo. Como que você tem que fazer, como que você tem que agir e quais são as consequências. O laudo, para começar, não é fácil você ter. E se fosse fácil assim, basta ter o laudo que você consegue, ia ser ótimo. Muita gente já está com o seu direito amparado, não é verdade? Mas não é isso que acontece. Deixe claro para o seu cliente os direitos que ele tem. Deixe muito claro. E se ele aceitar a sua ajuda, vá até o fim. É isso que eu queria trazer para vocês. Minha próxima convidada vai ser uma professora e ela vai trazer informações relevantes das crianças especiais na escola. Acho que vai ser bem interessante.
Então, se vocês quiserem que eu aborde algum assunto nesse sentido, vocês podem me mandar também. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.